Oi, pessoal, eu sou a Daniela de Oliveira. Eu sou Thaís Salã. E a gente está aqui no Tempo Próprio. E hoje para falar de um assunto muito especial, final do ano chegando, do livro que a gente escolheu para esse nosso Clube do Livro, que é O Sagrado e o Profano do Mircea Eliade. É muito oportuno, né? Que no final do ano nós temos muitos ritos de passagem, festas religiosas, datas comemorativas, que vão ser analisadas no livro do Mircea Eliade. E o curioso é que tem uma apropriação, né, das festas pagãs pelo cristianismo e tal, e ele vai falando muito sobre as questões das religiões primitivas, né, que foi de onde todos nós surgimos. Ele fala das religiões arcaicas, né, ou então primordiais, primárias, enfim. Mas é interessante como ele não tem como objetivo nessa obra falar a religião em si, mas sim a relação do ser humano no mundo, né, de como o ser humano se vê no mundo através da religião. Ou daquilo que é sagrado, do né? que é sagrado. Do que é sagrado, mais do que a religião. E aí eu acho interessante, lá pro final do livro, já vou adiantando um tanto, que ele vai falar que para você ser um estudioso das religiões, para você ser um filósofo das religiões, um cientista de religiões, você não pode se apegar às grandes religiões que já tem tudo escrito e tudo muito complexo, né? Mas que a gente deve entrar para dentro dos povos mais primitivos, entre aspas, mas daqueles costumes, sabe, dos vilarejos, sim, aquela coisa de você ir para o meio da terra com o povo de lá e ver o que eles fazem de rituais, né, como é que eles vivem, e essa ritualização do cotidiano. Sim, e é isso, o Mircea Eliade, ele traz a experiência religiosa. Sim. Então esse termo eu acho muito, muito importante, é como nós vivenciamos isso, independente da religião, da crença, ou se é pela espiritualidade, né? Por isso que ele define a dicotomia sagrado e profano, né? Onde toda a obra dele, como a gente vai passar mais detalhadamente, ele fala muito do que acontece no sagrado e o que acontece no profano. Sim. Bom, quer falar um pouquinho dele, assim? Falar um pouquinho dele. Um ser humano. Porque né, a gente fala do livro, a gente tem que dar as honras. Eu falo da accountability, né? O Mircea Eliade, ele é romeno, naturalizado americano em 1970. E ele é cientista de religião, mitólogo, filósofo, apesar dele nunca ter se autodenominado filósofo, mas fica claro que nas obras dele, que ele transita muito pela filosofia. E é um dos maiores nomes da ciência da religião. Na ciência da religião, ela é muito importante, porque faz parte da antropologia, né? Homologia, né? Homologia é o estudo do homem. E não tem como a gente estudar o homem sem estudar a ciência das religiões. Sem estudar isso que é sagrado, né? E aí a gente já começa a entrar no livro, né? Por que isso existe? Então ele começa o livro justamente dizendo que é aquela coisa, né? Antes era o nada, né? E o nada se tornou tudo. E não é à toa. Então ele vai falando que o seguinte, o mundo para nós, enquanto seres humanos, tem que ter um sentido. É muito angustiante a gente viver no caos e sem a ordem. Amorfo, como ele coloca. Amorfo. Então, quando as coisas ficam sem forma, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe o que fazer conosco. Exatamente. Né? Então, aí entra o que ele chama do sagrado. E o que é o sagrado? É uma ordenação de mundo. Vem trazer a ordem para o mundo, para tirar a gente do caos, né? Tanto que a gente, diferente do que a gente imagina, porque quando a gente pensa em religião ou espiritualidade, e sendo transcendência, a gente pensa em algo não racional ou irreal. Exatamente. Já ele coloca o seguinte, o sagrado é aquilo que é real. Exatamente, é o que traz a realidade para o mundo. Que organiza. Que organiza o mundo, que coloca uma ordem, que contém o caos, que contém, né, aquilo que faz as nossas rotinas. Né? Rotina é algo sagrado. Sim. Então, se a gente for ver, né, o próprio hábito que a gente tem de acordar, escovar os dentes, né, tomar pelo menos um banho por dia, isso é um ato sagrado. E a gente não se dá conta, porque a gente foi perdendo e desacralizando um tanto a vida de todos os simbolismos que estão envolvidos nesses pequenos atos cotidianos.
né? Então, quando ele traz, e aí a gente pode trazer muitas imagens disso, né? Como que a ordem vai se dando lá quando São Jorge mata o dragão, né? O dragão que é o caos. Então, estou trazendo da religião cristã, mas todos os povos primitivos têm uma história de um herói que vai matar um dragão, que vai matar uma criatura, né? E que matar essa criatura ordena o mundo, faz o mundo acontecer. Cria o mundo, né? Cria o mundo. E essa criação do mundo, que pode ser através do sacrifício ou não, né? Não necessariamente só através do sacrifício, tem algo de ter um centro que conecta céu e terra. Sim, aí é o umbigo do mundo. O umbigo do mundo. Então, é quando ele fala muito sobre o sagrado e o espaço. Sim, então a gente tem o sagrado e o tempo, e o sagrado e o espaço. Que são o tempo e espaço são duas variáveis que nos organizam, né? Sim, e aí, segundo, né, outros filósofos, a gente pode trazer o Heidegger aqui, ser é tempo. Ser é tempo. Não é ser e tempo, o ser é tempo. E a gente é uma intersecção de tempo. Enquanto seres humanos, nós somos não só seres humanos, né? Enquanto ser, nós somos uma intersecção de tempo e espaço. Exato, nós ocupamos um espaço, estamos num tempo, enfim. E na questão do umbigo, da necessidade de referência. Então, como eu vejo que ele escreve o sagrado, é aquilo que coloca a organização, no sentido do quê? Que diferencia as coisas. Porque quando tudo é igual, eu não tenho uma hierarquia, eu não tenho aquilo que eu gosto mais, o que eu gosto menos, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer. Vamos pensar nas coordenadas que a gente tem dos meridianos, né? A gente tem coordenadas no mundo para nos posicionar, para nos localizar, né? No globo terrestre. E então ele fala que ele coloca o centro do mundo, né, como um ponto como o maior sagrado, seria assim, que seria aquele ponto onde teria a conexão com o que há para cima e o que há para baixo. Exatamente, tanto com a vida divina, com a transcendência, com a vida terrena do presente e com a morte, e com o submundo. E quando a gente pensa, né, até a questão do tempo, veja como para nós a gente criou uma ideia de um tempo linear. Não que ele seja, porque o tempo não é linear, mas a gente cria essa sensação de um tempo de relógio, porque a gente tem dia e tem noite, e aí a gente vai ter algumas mitologias, né, que falam que a noite, na verdade, é quando o dia passa, e a noite, na verdade, é quando... Ai, como é que é a história? É quando alguém venceu uma guerra e o sol foi morto, né? E aí o sol retorna no dia seguinte porque a serpente cuspiu o sol de volta. Então a gente tem todas essas mitologias para ir explicando para nós como é que a natureza funciona. E aí eu vou, né, saindo um pouco do livro, já trazendo outras coisas. Se a gente pensa nessa desacralização do mundo que começa, né, há algum tempo atrás, quando tudo que é da terra passa a ser produto. Sim, quando ele fala da agricultura, por exemplo, quando existem as festas para celebrar as colheitas como algo sagrado. Então, a agricultura como uma replicação de um ritual sagrado. Sim. E as mulheres como algo que também se assemelha à terra, que também entra no sagrado, e o homem que também é algo sagrado. Então, quando a gente vai desacralizando e a gente vai fazendo da natureza um objeto, a gente vai perdendo também essa capacidade de encantamento. Essa é a primeira coisa que para mim pega muito, porque eu sou fã do né? Do encantamento, do deslumbramento pelas coisas. E ao perder esse deslumbramento e ao perder essa conexão, né, com tudo aquilo que é vivo, a gente também perde a conexão com a nossa própria vida. Sim. E aí a gente começa nos nossos adoecimentos. Fica algo extremamente concreto e sem significado, né? Então o simbolismo é seco. Né? Sem alma. Sem alma, exatamente. Sem alma. Perde o ânimo, né? E aí a gente vê as pessoas aguentando a vida ao invés de viver a vida. Exato, você está vivendo ou sobrevivendo, né? É uma pergunta que a gente ouve com frequência. Mas ele traz isso do sagrado como muito mais que da religião, mas é o que diferencia, que traz essência, é o que traz propósito, que traz significado. Sim. Então, em relação, por exemplo, ao sagrado e o tempo, ele fala dos rituais, por exemplo. Então, nós vamos ter o Natal agora, né? Então, um Natal, no momento em que os cristãos comemoram o Natal, eles estão comemorando o nascimento de Jesus Cristo. E
o autor, ele mostra que nesse momento em que nós estamos comemorando, no tempo, é como se nós estivéssemos no mesmo tempo de Jesus Cristo. Porque é uma reedição, então a gente tem que sempre lembrar, e aí a gente falando de percepção e de tempo, e aí eu vou trazer algo da neurologia, né? Uma memória, ela é sempre presente, ela nunca é passado. Sim. Né? Um planejamento de futuro, ele nunca é futuro, ele é sempre presente, porque é algo que está acontecendo em mim agora. Então, quando eu comemoro o nascimento de Cristo, eu estou vivendo agora o nascimento de Cristo. Então, tem essa questão temporal, e também tem, ele traz como isso é importante para o homem, né? Para o homem religioso, ele chama de homem religioso, se sentir próximo daquilo que ele considera sagrado, daquilo que ele considera... Refazer. Quando ele refaz, ele se aproxima no tempo e no espaço. Sim. Então, ele se torna contemporâneo de Jesus Cristo. Exatamente. Né, por exemplo. E tem uma outra questão a respeito ainda do tempo, né? Se a gente for organizar aqui a discussão do tempo e espaço, que me lembra muito o Ano Novo. Sim, ele fala bastante do Ano Novo, né? E essa coisa do caos ter que criar ordem. Eu falo sempre que assim, tudo bem, a gente sabe que o ano que vem é uma continuidade, que o tempo ele não vai acabar e não tem um fim para um outro começo, mas simbolicamente assim existe, né? Mas isso existe, e é bom que a gente pare para pensar o que é aquilo que a gente está deixando para trás, ou que a gente deseja deixar para trás, que a gente deseja dar fim, o que a gente vai fechar nesse ciclo para que outro ciclo possa se abrir. E aí as festas, né? Eu acho bonito ele colocar isso, as orgias, as festas, essa coisa de vamos que hoje o mundo vai acabar, vamos estourar tudo. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. É justamente uma reedição do caos primordial. Antes. Né? De tudo que era antes, desse caos que existia, para depois a vida se ordenar. E não como só é necessário isso, né? A vida começar. Então, de novo. O ano novo é o recomeço. E o que significa começo? Significa perfeição. Algo que começou, algo que acabou de nascer... É o potencial puro. É o potencial puro, ele é forte, ele não pecou, ele não fez nada de errado. Então, o nascer, né? Então, aí eu venho pro Ano Novo, por isso que eu falo, parece que a gente se lava mesmo. É um outro batismo. É um outro batismo, a gente se lava de tudo aquilo de ruim, de errado. Claro que precisamos usar isso com sabedoria, né? Refletir sobre isso para não repetir no ano seguinte, porque não dá para ficar fazendo a mesma coisa, né? A repetição. Dizem que burrice é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, né? Mas eu achei muito interessante isso, e como, olha, nós estamos falando de religião. Um livro de sagrado e profano, que as pessoas pensariam que seria totalmente sobre religião, mas ao ler eu falei, nossa, é assim que eu me sinto perto do Ano Novo. E quando eu vou chegando perto do Ano Novo e eu tô cansada das coisas que não deram certo, parece que elas vão ganhando força em mim, e a minha vontade de recomeçar, de começar de novo, do zero, fazendo diferente, forma. Ela vem grande. Então, por isso que essa época, a Dani escolheu esse livro muito oportuno para essa época, para a gente lembrar disso, né? Para a gente também refletir sobre isso, como a gente tem esse ciclo de vida dentro da gente, que é do ano. Sim. Né? Então, o tempo e o sagrado tem isso, enquanto que o profano vai. Ele é linear. Continua, ele é uma coisa só. O sagrado não, o sagrado ele volta, porque a gente revive, porque é esperado que o homem religioso reviva, reproduza, tanto tempo quanto espaço. O profano, ele só vai. Sim. E aí as pessoas podem ficar muito bravas com a gente quando a gente fala, né, do homem religioso, e a gente pode entender que isso existe em todos nós. Isso. Mesmo quem é ateu, que não acredita em nada, você pode ver que você tem seus rituais cotidianos, seus rituais diários, as suas rotinas, né? E em algum lugar a gente precisa disso para que a gente possa conter as nossas angústias da existência. Porque senão a gente enlouquece, né? Que abrir a porta das comportas da loucura é tirar todas as contenções, né? Sim, ele
É tirar a tirar o convicção, significado, é tirar o sagrado. onde eu vou É né? tirar o sentido, tirar o sagrado da vida, né? E é o cuidado que a gente tem que ter. Sim. Então hoje, né, Eliade escreveu isso há muito tempo atrás, hoje as coisas mudaram tanto e a gente fez uma separação, né, relativamente grande entre religião e espiritualidade, que eu acho que é importantíssimo a gente falar. Então, quando a gente está falando do sagrado, quando a gente está falando do homem religioso, do homos religiosos, né, para usar o latim, como ele coloca, a gente não está falando necessariamente das religiões estruturadas, mas a gente está falando desse lugar da espiritualidade, que inclusive hoje tem muitos cientistas falando sobre isso. Marcelo Gleiser é um cara que fala muito sobre isso, sobre essa necessidade da gente se reaproximar da natureza e a gente se reaproximar da nossa natureza, entendendo que nós somos uma biosfera contida, que contém outras biosferas e contida em outra biosfera, Sim. que é maior do que nós, e que se a gente não cuida disso, e que se a gente não se aproxima da vida, de tudo que é vivo, a gente vai ficar em maus lençóis. A gente precisa disso para organizar a nossa vida, para que a gente se entenda enquanto ser humano e para que a gente dê continuidade, inclusive, para a nossa espécie nesse planeta. Dê continuidade. Você falou uma coisa muito importante, que eu lembro do livro do Cortella, Viver Bem para Morrer Bem. É muito bacana esse livro. Em que o tempo e o sagrado, né? Eu ter uma ideia do misterioso, né? Então, quando você falou que o profano tira o mistério, né? Sim. Tira a alma e tira o mistério. Então, o mistério, e também eu acreditar, eu me conectar temporalmente, seja Jesus Cristo ou seja aquilo que eu acredito, a vida. Eu posso olhar um fóssil. Exato. De algo e aquilo se faz presente em mim. Você fala, como é que esse dinossauro vivia? O sagrado, de alguma forma, é aquilo que é importante. Exatamente. Na medida que eu me aproximo daquilo que é importante, eu me torno importante. E se eu sou importante para alguém ou para alguma coisa, eu sou imortal. Sim. Eu faço parte. Eu sou imortal. É o taoísmo, né? Que fala, bom, gente, a gente nunca acaba, mas a gente também nunca é, porque a coisa tá sempre em continuidade. Mas se a gente pensar, vamos aqui pro biológico. Sim. Pro instinto. Um instinto animal primordial é a sobrevivência. Só que tem uma coisa que a gente nasce sabendo. Que a gente vai morrer. Exatamente. A vida, o processo biológico só caminha para frente. Só caminha para frente, a gente vai morrer. E se não há algo transcendente, né? O transcendente que nos une e que, de alguma forma, tem potencial de nos fazer sentirmos importantes. Para quê? Eu lembro que na minha época mais ateia, assim, da vida, lá na minha adolescência, é curioso como o fato de eu entender que eu continuava de alguma forma, porque eu ia ser enterrada, as bactérias iam me comer, eu ia virar fertilizante de terra, alguém ia me comer, eu ia continuar na cadeia, né? Então a gente sempre continua, e essa ideia de continuidade é importantíssima para nós. Ela ameniza essa angústia mesmo, Sim. né? Que você falou, essa angústia que existe dentro da gente, para onde a gente vai e tal. Quando você se percebe importante para alguém ou para alguma coisa, você já se sente eterno. A gente ocupa um lugar, né? Então a gente tem uma ocupação desse lugar de ser, de quem eu sou. E eu acho bonito quando ele fala, né? Ele traz no livro muito a questão de como a gente estende esse espaço do sagrado, ou estende não, ou encurta ele, não sei como que a gente fala isso, para dentro das nossas próprias casas, né? Sim. O tempo e o espaço do sagrado para dentro dessa nossa pequena vidinha. Sim. Né? Porque nossa vidinha é muito pequena mesmo, se a gente for comparar em tempo e espaço de outras coisas, mas como que a gente vai trazendo essa sacralidade para um pequeno espaço dentro de casa, para a forma como a gente organiza os nossos móveis, às vezes, para a forma como eu gosto muito de comer, né? Então, para mim, a forma como a gente prepara a comida, a forma como a gente vai organizando o cuidado conosco e com o outro que está conosco. Sim. E às vezes, né, para mim, pelo menos, é aquele espacinho da meditação que tem ali, que aí eu junto tempo e espaço numa coisa que, para mim, é necessária também para organizar a minha vida interna, pessoalmente. Sim. E tem esse componente também do outro, o eu e o outro, porque no sagrado o tempo e o espaço unem.
Sim. Né? Quando eu leio, é até difícil explicar em palavras. Quando eu lendo o livro, a sensação que eu tinha, que ele queria dizer era isso, era que quando a gente estava no templo e no espaço sagrado, é como se houvesse uma solução de continuidade entre a minha pessoa e a natureza, o outro, né? A relação, a conexão da relação da conexão. É o pertencimento. Acontece. Tanto que quando a gente vai ver os ritos, né? Eu gosto muito de estudar religiões. Eu entrei muito em contato com o miceliade no meu primeiro ano de faculdade, nas aulas de antropologia. Meu trabalho de antropologia foi sobre religião e esporte, a importância da espiritualidade para os atletas, para o esporte em si, o quanto isso segurava, né, a demanda, a pressão por performance, etc. E eu lembro, para mim existe algo dessa sacralidade, né, quando a gente fala dos ritos, que é essa coisa de tipo, a gente olha um haka, por exemplo, sendo feito pela equipe da Nova Zelândia de rugby, você vê que é o jeito de trazer todo mundo junto. Sim. Ali você forma a equipe, ali você forma um time. Né? Essa questão do ritual, quando você vê as rodas, né? Os ritos, os giros sufis, ou as rodas de tambor, é um corpo só, né? Vai virando um corpo só. Aí a gente pode ir para o esporte, a gente tem um outro fenômeno que é até perigoso, que são as torcidas. Sim, né? sim. Em que as pessoas perdem a sua personalidade. Sim. E aí a torcida ganha uma personalidade única, e que aí você fala, nossa, mas por que você fez isso? Não sei, eu estava lá no meio e a coisa foi. Né? A gente perde mesmo essa noção de tempo, de espaço, de quem eu sou para nos tornar um único corpo. Sim. Até fazer uma pausa aqui para falar do flow, que vai ser um episódio aí que a gente vai gravar. Sim. Mas para as pessoas que estudam flow, a Dani descreveu aqui, por exemplo, a torcida, né? Então, quando você está lá no meio da torcida, pode ser que você já tenha tido essa experiência de flow. Outro momento eu falo que são os catalisadores de flow. Essas rodas de música. Sim. São catalisadores. E ritos religiosos. Então, quando você está num rito, uma oração em conjunto com outras pessoas, essa dissolução, tempo, espaço e unificação são características do flow. Como a gente vai escrever para vocês mais para frente, né? Sim. Acho que eu tinha muito isso assim para trazer, né? E aí a gente vai olhando como isso vai influenciando as nossas vidas cotidianas, né? E aí, voltando um pouco ao que eu tinha falado, a gente não se dá conta do quanto nós somos simbólicos. Então, por mais que a gente tente falar, e aí tem muitas linhas de psicologia, gente, vocês me desculpem, tá? As pessoas das outras linhas de psicologia acham o trabalho muito válido, mas não tem como a gente tirar o homem da linguagem do símbolo. Sim. Né? Primordialmente, nós somos seres de narrativas, de mitos, de histórias. Eu até me emociono de falar, porque eu gosto tanto. Eu acho que eu sou filha né? Minha mãe é professora de letras, então eu sempre cresci com muitas histórias, com muitos mitos, lendo muito. E eu acho fantástica essa nossa capacidade de tentar explicar o universo. Sim. De tentar explicar a natureza e as coisas que acontecem, como que a gente funciona através de histórias. Sim. Né? E o que é mito? O mito, a gente pode dizer que são histórias, né, que vão explicar a criação do mundo, que vão... os mitos, eles são criados para dar uma explicação, uma lição de moral, para passar para um ensinamento para frente. Sim. Porque a gente tem que entender que hoje a gente tem, né, escrita, a gente tem vídeo, a gente tem um monte de coisa, mas os nossos antepassados não tinham. Então, como que a gente passa a nossa história? Como que a gente passa um ensinamento? Através dos mitos, através das narrativas, sim, tipo Homero, né? A Ilíada, que é um poema gigante. Mito enquanto uma história, mas eu posso falar do mito enquanto uma pessoa. Sim. Né? Tanto que Ayrton Senna é um mito. Né? Então, o que é um mito? Mito é o exemplo. É um exemplo. É a perfeição. Sim. Né? Então, que é aquilo que eu falei no Ano Novo, que a gente recomeça, a gente se conecta. Do zero, do perfeito, do sem falhas, né? O mito é isso, mas também tem toda essa outra faceta, né? Que você falou. Mas também é interessante ele falar, e eu acho que é um ponto que muitos da ciência devem ficar aflitos, quando a gente vai falar da criação, né? Dos mitos em que eles falam, é assim porque é assim. Aliás, aconselho um livro aqui sobre criação, que é o De Onde Viemos, do Carlos Ruas, que é fantástico. Sim. Eu esqueci de trazer, ia trazer.
Mas tá lá a história em quadrinho, tem vários mitos da criação em que ele vai ilustrando, né? Ele, colaboradores aí que Mas fizeram. É assim porque é assim, então a criação, o mito, ele é uma verdade inquestionável. Sim. Né? Então, é algo que aceita. Aceita que dói menos, né? E é isso, esses mitos da criação, eles vão dando para nós identidades culturais. A gente tem que sempre se lembrar, né, que nunca é nature or nurture, nunca é só a natureza, nunca é só aquilo que é genético, nunca é só ambiente cultural. Nós somos uma intersecção dessas duas coisas. Nós somos organizados tanto por aquilo que é o nosso processo biológico que a gente recebe aí geneticamente, que veio lá da filogênese, etc. Mas também nós somos perpassados pelas nossas culturas, pelas culturas das nossas famílias, pelo tempo cultural em que a gente vive hoje, né? E por tudo aquilo que já foi. Sim. E os rituais e o simbolismo, né? Aquilo que você acabou de falar. Não tirem de nós, né? Não nos tirem a linguagem e o símbolo, né? Porque a representação é sagrado. E é isso, né? Vai atualizando a representação, o ritual, ele atualiza de novo algo em mim. É trazer de novo uma atitude, algo que eu preciso para continuar, algo que eu quero formar para mim. Então a ritualização é isso, é a gente estar o tempo inteiro, ou algumas vezes, pelo menos uma vez no ano, né, se lembrando de, eu preciso pensar nisso aqui. Sim. Né? É o ano novo, calma lá, o final do ano tá chegando, o que eu fiz? Como é que foi? O que eu quero fazer agora? O que é importante para mim? O que me interessa? O que não me interessa? Olha como um ritual de passagem, por exemplo, te conecta com a vida. Com a vida, exatamente. Né? Te faz pensar e se conectar. E lembrando, né, que o sagrado é essa ruptura do caos. Isso. Né? Quando a gente fala do caos, a gente fala de um caos cotidiano que a gente vive hoje. Então é um livro que você olha quando foi escrito, você fala, nossa, mas isso é muito atual, né? E aí a gente fez aqui, o primeiro clube do livro que a gente fez sobre Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço. Combina muito, quem não assistiu vai lá e assiste, né? Porque é justamente isso, como que a gente traz o tempo sagrado, como a gente sacraliza de novo para que a gente possa sair da exaustão. Sim. Né? Porque Sim. a gente tem que ter essa ruptura, a gente tem que ter, é quase um casulo, né? Sim. Eu acho que esse tempo sagrado, os rituais, a gente, né, entrar em contato com os símbolos que nos cercam, como a gente pode fazer esses momentos sagrados, esse casulo de proteção, como uma forma protetiva do adoecimento, do cansaço, da exaustão que a gente vive. Então, voltando aqui até no ano novo, né, eu vou ler um trecho aqui que eu achei muito bacana, na página 69, né, a significação profunda de todos esses fatos parece ser o seguinte: para o homem religioso das culturas arcaicas, o mundo renova-se anualmente. Isso é, reencontra a cada novo ano, a santidade original, tal como quando saiu das mãos do Criador. Né? Então, e aí um pouquinho ainda para frente, a particularidade de poder renascer sob a forma de um ano novo, a cada ano novo, um tempo novo, puro e santo, porque ainda não usado, vem a existência. Isso é fantástico, né? O tempo ainda não usado. O tempo não usado. Então, é bonito isso. Bonito. Tá novinho, né? Tá novinho. Tá novinho. Então, isso traz esperança. Sim. Quando eu li isso, eu fiz uma anotação aqui, porque eu lendo o livro é assim, eu rabisco e anoto. E a palavra que eu escrevi aqui foi esperança, né? Então, vindo aqui, a gente falando da sociedade do cansaço, do esgotamento. Quando eu vejo a luz no fim do túnel, então eu tenho a esperança, algo que pode se renovar, e isso traz vida para mim, isso traz energia. Quão importante é na nossa vida, no nosso dia a dia. Sim. Né? Sim. E tem uma particularidade que é sobre os rituais, né? Ele fala também que nos rituais a gente repete o fim do mundo, a cosmogonia, o fim do mundo para o início do mundo. Aí eu fiquei pensando, será que os fogos de artifício... Olha, não tinha pensado nisso. Será que os fogos de artifício não é uma representação da explosão Big inicial Bang? Ali, em que a coisa vai
entrar, né, nessa expansão, nessa hora. Olha, é bonito isso. Fica... Não, e é isso, né? O mito, ele é essa baliza, né, pra gente do que é possível, do que não é, onde é o limite. É uma baliza, inclusive, para as nossas ações, né? Isso. Então, ele organiza não só tempo e espaço, mas organiza também moral, organiza conduta. Sim. Eu peguei aqui também, né? Eu vi que eu coloquei uma observação aqui, trabalho, e eu sublinhei algo que ele fala que é o seguinte: quando é desacralizado, o tempo cíclico torna terrífico. Revela-se como um círculo girando indefinidamente sobre si mesmo, repetindo-se até o infinito. Então, a importância da gente ter uma repetição que faça sentido. Então, com essas marcações. Com essas marcações. Porque o que acontece? Eu não sei você, mas eu tenho atendido muita gente que fala: odeio rotina. Não gosto de rotina, mas quero ter uma vida mais sossegada. Sim. Aí eu começo a explicar. Então, deixa eu te contar uma coisa. Para a gente ter uma vida sossegada, para a gente ter uma vida tranquila, em paz, com o tempo das coisas, a gente precisa de rotina. A gente precisa repetir. A repetição, ela não é ruim. E hoje em dia, eu acho que com tanta mídia social, com tanta coisa, com tudo tão rápido, a gente não quer repetir. Sim. Porque repetir é chato. Não, repetir é perda de vida. Tem tanta coisa nova pra viver. Tanta coisa nova, né? O tempo inteiro novo, né? Sempre essa busca do novo. E a gente se esquece que é na repetição que a vida se faz. E se organiza. É na repetição que a vida se organiza, é na repetição que a gente abarca a angústia, é na repetição que a gente cuida de ansiedade, né? É repetindo cotidianamente as nossas atitudes, às vezes fazendo pequenas variações das nossas atitudes, mas existe uma repetição, até pra gente aprender uma atitude nova. Sim. Se eu quero mudar algo, eu não vou mudar se eu não repetir o novo. Então, se eu quero algo novo, eu vou ter que fazer e repetir, e repetir, e repetir. Porque também falar nossa vida emocional é como a gente aprender um novo esporte, é como a gente aprender a tocar um instrumento. Eu preciso fazer repetição. Repetição, repetição. Mas essa repetição tem que ter um sentido. E é aí que entra o sagrado. Que é o ritual. Que é o ritual. Voltando ao Cortella, o Cortella ele diferencia a rotina do ritual da seguinte forma: o ritual é a rotina com alma. Ah, que bonito. Não sabia dessa definição, vou usá-la, vou roubar pra mim. Essa é, né? Então é isso, porque tem um sentido. Qual é a diferença? Não é simplesmente uma repetição, é um fazer com sentido. Um fazer repetido, sim, mas com um sentido, com um propósito. E isso muda tudo. Exatamente. E aí a gente lembra, né? Preciso lembrar que pra gente criar sentido a gente cria sentidos. Né? Meu Nietzsche fala: a gente não tem um sentido só, a gente tem vários. E para criar sentidos, fazer sentidos, a gente não faz sentido, a gente não cria sentido se a gente está o tempo inteiro nesse ciclo vicioso, desacralizado, de fazer. Descorporificado, completamente descorporificado, de simplesmente ficar na repetição, né? Que aí o Clóvis de Barros fala: é correndo atrás da cenourinha, que a próxima cenourinha vai ser melhor, a próxima cenourinha vai ser melhor. E nessa busca desenfreada por desempenho. Sim. Desempenho é bom. Não sou contra. Eu, mais do que ninguém, não sou contra o desempenho. Mas não é o desempenho pelo desempenho. Mas, exatamente. Até o desempenho tem que ter um sentido. Certo? Acho que é por aí. E o sagrado hoje em dia? E o sagrado na modernidade? Aí tá o nosso problema, né? Não um problema, mas nosso grande desafio. Não acho que seja um problema, mas eu acho que é o nosso grande desafio. Acho que como a vida, a história, ela evolui pendularmente, né? Então a gente vai para um extremo e depois a gente volta, né? Acho que a parte religiosa, durante muito tempo, ela foi vista de uma forma negativa, né? Até pela ciência. Sim. Né? Quando veio a ciência, então, a Revolução Industrial e tal, aí a gente, a agricultura é modo de produção, industrialização é modo de produção, né? Desacralizamos tudo, porque se tiver a ver com o religioso, aí nos remete à Idade Média e todas as questões que ocorreram. Todos os absurdos religiosos que aconteceram mesmo, e a gente não pode negar. Né? Aconteceram, fato, né? Mas... E alguns acontecem até hoje. Sim. Mas, né, não é esse o sagrado que a gente está trazendo não aqui. Não é esse o homem religioso que a gente traz. O homem religioso não é a religião estruturada em si. Sim. Mas eu acho que, para a gente definir melhor,
talvez seja a gente falar do homos religiosos enquanto uma atitude diante da vida, diante daquilo que é vivo. Né? Essa atitude de estar em relação com aquilo que é sagrado. E o que é sagrado? É a vida. Sim. Né? A vida é sagrada. Não, você olha de verdade, qual que é a chance? Olha que acaso, né? Qual que é a chance de estar lá, aquele caldo todo no início do universo, a terra quente, né? De repente vem lá e começa, surge uma vida, uma amebinha lá. Uma amebinha. Maravilhosa até maravilhosa. hoje em dia. Aí essa inteligentíssima até hoje em dia, que se afasta do que é perigoso, se aproxima do que é bom. E, né? Aí essa amebinha, ela se divide, aí elas começam a se dividir, elas se juntam para formar um organismo. Aí, de repente, estamos nós aqui, entendeu? De repente, não. Bilhões e bilhões de anos estamos nós aqui. Aí surgimos, né? Veja o quanto isso é sagrado. Isso é o eu fico deslumbrada com isso. É um deslumbre, né? E é um deslumbre que só é permitido pela transcendência. Porque se eu ficar só... Eu sou uma pessoa extremamente racional, que amo. O racional me organiza, mas o transcendente me emociona. Sim. Né? Então tem esses dois. E sempre também lembrando que para existir o sagrado tem que existir o profano. Exatamente. Eles são, né, lados da mesma moeda. Yin Yang, eles precisam existir, e um existe dentro do outro. E porque existe o dia a dia e existe o dia especial. Exatamente. Né? Existe um momento, né? Eu falo sempre, né? A gente precisa dos momentos de pausas no nosso dia, inclusive para se consultar. Então eu falo do seguinte, do mesmo jeito que... E essa não é uma ideia minha, tá? É um psicólogo que se chama Guy, alguma coisa, eu esqueci o sobrenome dele, mas é um americano. Ele fala o seguinte, do mesmo jeito que a gente escova os dentes, que a gente toma banho e a gente faz a nossa higiene pessoal, a gente deveria fazer a nossa higiene emocional. A gente tinha que ter um ritual. Ritual porque é uma rotina com alma. Um ritual de higiene emocional. Sim. Seja no diário, seja só na reflexão. Sim. De parar, como é que foi meu dia hoje? O que aconteceu? O que eu senti? O que dá pra fazer diferente? O que foi bom pra mim? O que não foi? Aonde eu poderia ter colocado um limite a mais? Aonde eu fui muito... O que tá acontecendo comigo no dia de hoje? O que eu sinto? O que meu corpo está conversando comigo? O que a minha vida, o meu processo vivo está conversando comigo? Sim. Né? E para onde eu quero ir? E a partir disso, como é que eu aprendo? Né? Então eu acho que os rituais, eles têm essa função, e a sacralidade na vida, né? Na cultura de uma maneira em geral, tem essa função de aprendizado. Aprendizado, pertencimento. Pertencimento, principalmente. Para mim tem uma questão desse deslumbre com a vida, dessa sensação de né? Desse Deslumbramento da gente. E veja, quando você encontra uma pessoa que também vive o ó da mesma forma, você se sente conectada a ela. Sim. Nós nos conectamos, nós nos sentimos falando a mesma língua, e não estamos falando de uma religião, não estamos falando, né? Não, é uma transcendência que nos conecta. Sim. E é essa transcendência que conecta o que é vivo e o que não é vivo. Então, conecta o mundo e dá sentido para ele. E dá sentido. Exatamente. Então, a gente precisa, sim, resgatar o sagrado na modernidade. Sim, e porque é o sagrado que faz a gente aprender sobre nós mesmos, sobre o nosso modo de funcionamento, né? Eu estava vendo uma entrevista com a Monja Coen ontem, ela falando que... Porque as pessoas sempre têm essa ilusão de que meditar é deixar os pensamentos pararem. Ou esvaziar a mente. Ou esvaziar a mente. Eles falam, não, mas a mente não esvazia. E ela falando, não, muito pelo contrário. Meditar é você perceber que, olha para onde eu fui. Nossa, por que eu tô indo para 2028, 2030, daqui 40 anos? Mas por que eu voltei há 15 anos atrás? Nossa, eu voltei para lá, olha como eu funciono. Né? Então, isso é parte de meditar. E aí eu falo, né, o Oriente está muito na nossa frente nesse sentido, né? Desse conhecimento sobre nós, porque é aí que a gente se aprende, e só se aprendendo a gente pode variar. E quando eu falo a gente pode variar, não é um salto, eu não vou pular 10 degraus, é um degrau de cada vez. Então, uma pequena variação que eu faço sobre mim mesmo, sobre como eu percebo a vida, sobre como eu me uso nas relações cotidianas. E aí a gente tem que lembrar que a gente se usa mesmo o tempo inteiro, porque a gente esquece que tem um fator primordial na vida emocional, que é a ação. Né? É a ação, eu me aproximo, eu me distancio.
né? Eu fico pra dentro de mim embotado, criando fantasia na minha cabeça, ou eu vou lá e eu crio um diálogo e eu digo pra pessoa, nossa, eu tô vendo isso aqui, eu tô vendo você olhando pra mim e tal, e eu me sinto tão próxima de você. Acontece com você a mesma coisa? Tudo bem pra você isso? Isso são atitudes, isso são ações, pequenas ações cotidianas que nós fazemos. E as mudanças, elas não são grandes, elas são pequenininhas. Mas aí é o quê? A gente repete. Isso faz um todo. A gente vai fazendo uma transformação. Sim. Né? E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. A gente já veio falando, né? A gente tá falando sobre saúde mental aqui e tudo mais. Mas aonde entra a saúde mental, né? Onde entra, né? Tudo isso. Gente, a espiritualidade, ela é um fator protetivo enorme. Para todos os tipos de adoecimentos mentais, desde os mais graves, esquizofrenias, psicoses, até os mais amenos, tipo ansiedade. Eu falo entre os angústias, né? E estamos falando de espiritualidade. Quando a gente chega nas religiões mais radicais e etc., esse quadro pode se inverter. Aquilo que a gente sempre repete aqui, tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. A diferença entre o remédio e o veneno é só a dosagem. Né? É só a dosagem. Além de ser um fator protetivo, tem essa questão. Acho que um dos maiores fatores protetivos talvez seja esse pertencimento. Sim. Eu não estar só, e aí vem eu não estou só. Eu posso estar sozinho, mas eu nunca vou estar só. Então é um fator protetivo também, né, para as pessoas não tirarem suas próprias vidas e etc. Sim. Tem um estudo, inclusive, que saiu recentemente. Eu não vou me lembrar quando que eu li isso aí, tá? Vocês me desculpem. Mas que quando a gente vai chegar no final do ano, os transtornos mentais, né, por conta das festas de final, não os transtornos mentais, a satisfação com a vida, a sensação de bem-estar com a vida, por conta das festas de final de ano e etc., diminui bastante. Sim. A gente não sabe lá, o estudo não fala se é o contato com família, se é ter que viajar, se é o estresse financeiro, que as pessoas vão comprar dinheiro, percebem que estão sem dinheiro. Eles jogam tanto no fator econômico, mas a gente sabe que essa sensação de bem-estar com a vida diminui, ela cai drasticamente. E depois do ano novo ela volta para um nível normal. Aí, a pegadinha. As pessoas que têm uma espiritualidade, que creem em algo, que têm uma religião, essa queda ela é bem menor. Ok. É um amortecedor. É um amortecedor dessa queda. Né? Isso é importante. Mas eu acho que também teve muito do que eu descrevi, né, lendo o livro, que eu senti com a questão da passagem do ano novo. Sim. Em que as insatisfações elas vão ganhando um tom maior antes de caírem, né? Então eu achei muito legal, achei o livro, ele me ensinou muita coisa, ele me trouxe para dentro, né? E também para refletir para fora. Sim. Eu gosto dos livros por causa disso, né? Porque eles dão espaço para essa subjetividade, para esse sentir, isso que eu tô falando que eu não consigo passar em palavras. E ao mesmo tempo, eu acho que tem esse lado das religiões, e eu tenho uma experiência na minha família que é bem ruim nesse sentido, de um primo com esquizofrenia e que o pastor não deixava ele se tratar. Sim. Mas olha, a minha experiência, né? Eu fiz psiquiatria na Unicamp, Dr. Paulo Dal Galarrondo, antropólogo, tem livro de saúde mental, religião e espiritualidade, por favor. O cara de saúde mental, leiam. Ele é o papa da psicopatologia aqui no Brasil e uma pessoa assim de uma sensibilidade profunda, e ele exigia da gente, enquanto residente ele passava a visita com a gente tinha que saber a religião da pessoa, não simplesmente a religião, mas a igreja que ela frequentava. Sim. Né? Extremamente então, isso importante. era muito importante. E então a gente entrava muito em contato com a religiosidade, a espiritualidade dos nossos pacientes. E a gente via muitos chefes religiosos muito bons. Existem. Bons. Em que, olha, não, isso aqui, de levarem os pacientes pra gente. Conheço vários, né? Então, existe aquele que, não, isso aqui não vai, né? E de todas as religiões, tá, gente? Sem preconceito nenhum. Eu acho que é como toda profissão, né? Existem aqueles que não são bons e existem aqueles que são bons. Sim.
Existem aqueles que vão querer abarcar tudo, né? Que é o educador físico que quer ser nutricionista, que quer ser psicólogo, que quer ser psiquiatra, que quer ser não sei o quê. E o cara que sabe, não, esse pedaço aqui não é meu, tô aqui, te encaminho pra alguém. Vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto com alguém. Vamos trabalhar né? junto. Eu acho que isso é isso, né? Então... Mas fato é que a gente, na ciência, então a gente se denomina um canal muito pautado na ciência, né, Sim. Dani? Me deixa contente ver como a ciência da religião, a ciência da espiritualidade, ela tem caminhado junto e tem apontado pra gente que é essencial trabalhar, como você trabalha na academia um músculo, né? Você exercitar a sua espiritualidade para a sua saúde mental. Inclusive, assim, inteligência espiritual é algo que todos nós temos, né? É algo que faz parte de quem nós somos, é parte fundante do ser. Então, hoje a gente fala muito, tem se falado bastante sobre inteligência espiritual. Sim. Quem diria, né? Eu estou fazendo pós-graduação na PUC em espiritualidade e sentido de vida. Quem diria que essa pós-graduação existiria um dia? Jamais. Mas existe hoje. Por quê? Porque a gente está entendendo cada vez mais essa espiritualidade como parte que nos concerne, intrínseca a nós, né? A quem nós somos, essa inteligência espiritual que a gente pode trabalhar ela ou não trabalhar ela. Sim. E aí é o que a gente está falando, não trabalhá-la pode trazer algumas fator consequências. Que não te protege, né? Te protege na medida que você pratica, porque, né, trabalha você consigo mesmo e você com o outro, né? E a gente retomar tradições. Sim. Tradições, não somente religiosas, tradições. Né? A família do meu marido é espanhola. É lindo como eles vivem e eles trazem, né? Com terceira geração e eles repetem. E o que essas tradições fazem? Elas nos unem. As histórias de família, sabe aquela coisa de sentar com o vô e com a avó e ouvir as histórias? Adorava fazer. Eu tenho as histórias da minha avó gravadas, porque eu gravei um dia, porque eu falei, um dia ela não vai estar aqui e um dia ela vai esquecer. Eu cheguei a gravar, eu tenho gravadas as histórias da minha avó, da infância dela, de como ela viveu, porque isso faz parte de quem nós somos hoje. E aí a Hannah Arendt tem algo muito interessante, que ela fala o seguinte, porque a gente tem a ilusão, né, de que as tradições elas não são boas, porque a gente fica preso a elas. Ele fala no livro também. Quando é uma ditadura, quando é uma ditadura, que é uma coisa que a gente tem que seguir aquilo à risca, aí a gente cria as revoluções. Porque as pessoas vão se revoltar contra as tradições. E aí elas vão colocar tudo aquilo abaixo. A gente coloca abaixo as tradições, a gente fala, isso aqui não serve pra mim, eu não quero. Porque aí a gente vai contra. Sim. E aí é um perigo. Agora, quando a gente pode ter as tradições são o nosso chão criativo. Isso. E aí é onde ela fala de inovação. A Hannah Arendt vai falando de inovação como esse lugar em que a gente pega a tradição e a gente transforma. Põe algo nosso. Então a tradição é o nosso chão na vida. Isso. E o Mircea Eliade, ele fala isso em algum momento. Ele fala que... Mas será que então muitos podem dizer que a repetição do que é sagrado... mata a criatividade, uma vez que você repete, não dá espaço para algo novo. E não. Ao contrário. Porque é uma revivência. Não é uma replicação idêntica, é uma revivência. Então algo muda, como você falou. Existe uma experiência. Existe uma experiência sempre sua, nova. Exato. Mas como é gostoso, como conforta, né? Então eu falei da família do meu marido, mas tem a minha família libanesa, né? E minha mãe, que não é libanesa, aprendeu com a minha avó libanesa toda a culinária, como também muito das tradições passa pela culinária, né? Então tornou-se uma tradição nossa. A ceia do Ano Novo é libanesa. E você vê como a tradição pode trazer uma criatividade. Você falou da culinária, eu lembrei, eu ganhei de presente. A minha avó tem um calhamaço, assim, das receitas, todas escritas com a mão dela. E aí, ano retrasado, uns 2 anos atrás, eu fui para Goiânia, estava lá com ela. E eu sempre fui, né, dos netos eram todos homens, eu era a única mulher. Então eu sempre ficava na barra da saia, na cozinha, olhando ela fazer tudo, porque se eu saísse muito ali, meus primos iam me atentar muito, né, e tal. Então eu ficava ali com ela, rolava um bullying. Aí eu ficava ali com ela e eu ganhei de presente, porque ela estava passando o caderninho dela limpo. Então eu ganhei de presente da minha avó
grande parte das receitas, ela não tinha passado todas ainda, mas ela me deu grande parte das receitas dela passadas à mão, só que eu sou vegana. Então eu pego as receitas da minha avó e eu vou tentar fazer umas versões veganas. Às vezes funciona, às vezes não. Mas a gente vai trazendo uma criatividade para a vida. E é divertidíssimo fazer, porque é isso, é sempre uma tentativa e erro ali. Sim. Mas eu acho que é isso, né? Então, o livro, O Sagrado Profano, é um convite nesse momento oportuno para a gente refletir como que as nossas experiências com o sagrado nos moldam, dão sentido e nos interferem na nossa relação com o mundo. Sim. E como a gente pode usar isso a nosso favor, né? E é isso. É Fica o convite para vocês refletirem como é que vocês estão praticando isso em vocês, como vai ser 2025. E a gente vai ter aqui no nosso canal um vídeo sobre metas, inclusive para quem quiser aprender, né, como fazer metas mais eficientes para 2025. Nosso próximo Clube do Livro. O nosso próximo Clube do Livro é um livro da Brené Brown, que eu amo, para mim é o meu preferido dela, apesar do mais famoso dela ser Coragem de Ser Imperfeito, eu gosto muito do Mais Forte do que Nunca. Né? Então é como cair e levantar novamente. Vai ser o primeiro Clube do Livro, então já aqui pegando o tom do caímos no final do ano e vamos levantar no começo do ano, já começaremos com esse livro que é uma super inspiração de como levantar mais forte do que nunca. As referências bibliográficas, livros que a gente falou aqui vão estar lá no nosso site www.tempoproprio.com.br e outros textos, naveguem por lá, vocês vão gostar. E se você gostou desse conteúdo, dá o like aqui pra gente, segue o nosso canal e compartilha com as pessoas que você acha que possam se interessar por isso também.